colegas vereadores, cidadãos que nos escutam. O ano de 2020 nos pegou de surpresa. Quem de nós poderia imaginar que viveríamos o que estamos vivendo? A pandemia do coronavírus atingiu nossa sociedade em duas dimensões fundamentais: saúde e economia. Na dimensão da saúde, trouxe sofrimento a tantos e tantos que perderam seus entes queridos para esse inimigo invisível. A todos eles que choram perdas irreparáveis, os nossos sentimentos e orações. Porém, eu gostaria de falar aqui sobre a outra dimensão atingida pela pandemia, a economia. Nossa vida mudou drasticamente e, com isso, a economia sofreu um baque que nunca tínhamos visto. Muitas empresas se encontram em extrema dificuldade, outras já fecharam suas portas. O número de desempregados cresce assustadoramente. Trabalhadores autônomos e informais perderam seu sustento. Aos poucos, a miséria vai mostrando seu rosto. Medidas foram tomadas para ajudar, como auxílio emergencial aos informais, o crédito para as empresas, a prorrogação no pagamento de impostos, mas isso não é suficiente. Acordaremos no dia seguinte à pandemia com um país, e em nosso caso, com uma cidade, que precisarão ser reconstruídos. Devemos nos lembrar de que uma crise, por mais grave que seja, é sempre um momento de oportunidades. A crise econômica que estamos vivendo abre a possibilidade de fazermos a seguinte pergunta: qual a melhor maneira de organizar nossa economia? Normalmente, duas visões extremas se apresentam. Os liberais acreditam que o Estado deve ser mínimo, que é preciso dar o máximo de liberdade para todos os agentes econômicos e deixar tudo acontecer livremente, sem a regulação do Estado. Os socialistas defendem, por outro lado, que o Estado deve ser máximo, que é preciso garantir a igualdade entre todos, mesmo que isso sacrifique a liberdade, e que o Estado deve planejar toda a economia. Nenhuma delas descreve a economia que queremos, porque nenhuma delas compreende verdadeiramente o ser humano. Os liberais veem apenas o aspecto individual do ser humano, por isso privilegiam a liberdade, esquecendo que vivemos em comunidade e que precisamos uns dos outros. Já os socialistas veem apenas o aspecto social do ser humano, ignorando que não suportamos viver sem liberdade, pois temos a necessidade de dar a nossa contribuição pessoal à comunidade, manifestando nossas próprias iniciativas. O ser humano precisa de liberdade e de comunidade. Essa é a sua verdadeira natureza. O ser humano é pessoa e, como tal, deve ter liberdade para agir e decidir, mas deve também ter responsabilidade pelos membros de sua comunidade, trabalhando em cooperação com os outros e contribuindo com o bem comum. Portanto, a economia que queremos é uma economia em que a liberdade e a comunidade estejam juntas. A economia que queremos é uma economia em que as empresas possam nascer livremente, os acordos sejam respeitados e a burocracia seja menor. Além disso, a economia que queremos é uma economia que não tolere conviver com a miséria de alguns e que seja capaz de dar dignidade a todos, pois a miséria e a indignidade de alguns trazem miséria e indignidade para toda a comunidade. Todos sofrem com isso. Para que a liberdade e a comunidade possam andar juntas, a pessoa deve estar no centro da economia e as relações econômicas devem se basear na fraternidade. É preciso haver a consciência de que cada um de nós é responsável não só pela própria vida, mas também pelas vidas daqueles que estão à nossa volta. Na minha atividade econômica, eu olho sim para a eficiência, mas sem esquecer da justa contribuição à comunidade e a cada pessoa que trabalha comigo ou que se relaciona comigo. A realidade da pandemia nos mostrou que economia tem tudo a ver com fraternidade. A imprensa noticiou iniciativas de cooperação e solidariedade que ocorrem em vários níveis econômicos. Ainda no mês de maio, as empresas e pessoas físicas já haviam doado mais de 5 bilhões para o combate ao coronavírus.
Muitos empresários têm se esforçado para não demitir seus funcionários e os trabalhadores rurais têm se empenhado para garantir que tenhamos alimento em nossas mesas. Temos ainda as histórias das pessoas que são conhecidas de cada um de nós. Elas não saem no jornal, mas revelam a fraternidade do nosso povo. Famílias que, mesmo com o orçamento apertado, continuam pagando seus prestadores de serviço para que eles não fiquem sem sustento. Vizinhos mais jovens que fazem compra para vizinhos idosos. Pessoas que oferecem refeições e agasalhos para quem precisa. Uma economia fraterna não é um sonho, mas uma realidade que devemos desenvolver e aperfeiçoar. Não podemos perder a oportunidade que está à nossa frente. Devemos nos unir, acreditar e atravessar este momento difícil com muita esperança, pois já podemos ver a possibilidade de um futuro melhor. Muito obrigado a todos.